Sabe aqueles 100, 150, 200 reais que tu investe todo santo mês para comprar um pré-treino e performar melhor na academia? Hoje eu trouxe uma notícia boa e uma notícia ruim para você. A notícia ruim é que muito provavelmente tu tá jogando esse dinheiro no ralo. E a notícia boa é que eu vim explicar para você o motivo pelo qual isso está acontecendo. Tá, talvez não seja exatamente a melhor notícia do mundo, mas eu te juro que eu vou mostrar algumas substâncias que de fato vão ser capazes de melhorar o teu treinamento físico e principalmente vão custar muito mais barato do que esse pré-treino que tu tá comprando. Conteúdos como esse eu confesso dá um pouquinho de trabalho, então não deixe de me recompensar aqui nesse vídeo deixando o like, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Começando pelo começo, a gente precisa lembrar um pouco da história dos pré-treinos e chegar lá atrás mais ou menos, há uns 15 anos atrás, na época do Animal Pack. Animal Pack, se você não se lembra, se você quiser inclusive dar um Google por aí, era o principal pré-treino da galera maromba raiz da academia. Ele era basicamente composto de um pack de vitaminas e minerais. Todo mundo jurava que aquilo era quase um esteroide anabólico, juravam que dava extremo resultado para o treinamento. Mas a grande verdade é que nem à época, muito menos hoje, existe qualquer evidência científica que sugira que pré-treinos como esse possam favorecer o treinamento físico. Muitíssimo pelo contrário, inclusive. Algumas vitaminas, como vitamina C e vitamina E, pelas propriedades muito antioxidantes, podem acabar atrapalhando o processo de hipertrofia muscular, que depende dessa sinalização, por exemplo. Mas afinal de contas, por que todo mundo dizia que isso aqui funcionava? Isso acontece pelo simples e belo efeito placebo. E se você não conhece, é quase um superpoder da mente humana. É como se eu fosse capaz de te entregar uma cápsula cheia de água dentro, mas com uma mera propaganda de olha só, essa cápsula vai fazer com que você treine com 25% mais carga do que o normal. Como num passe de mágica, você de fato começa a melhorar o seu treinamento físico tomando uma cápsula com água dentro. Nossa mente muitas vezes nos prega esse tipo de peça e o efeito placebo é uma das coisas mais bem consolidadas da ciência. Claro. É importante a gente compreender um pouco dessa história porque muitas das pessoas que fazem reviews de pré-treino e dizem que cada um tem um efeito diferente, que esse daqui bate mais, o outro bate menos, esse dá coceira, esse daqui não tá, isso muito provavelmente é pelo simples fato de ela estar sofrendo desse efeito placebo. Esse efeito é reforçado, inclusive, pelo investimento que a gente faz. Eu, se coloco, por exemplo, 150, 200 reais no pré-treino, quero muito que aquilo funcione, eu vou quase tomar rezando o Pai Nosso. Então fique muito atento, principalmente relatos pessoais que com certeza numa pirâmide de evidências não são o melhor relato para você acreditar. Agora vamos para o que de fato é a nossa principal suplementação pré-treino se você está querendo performar melhor na academia. Eu vou abrir minha lousa para conversar com vocês e a gente vai falar sobre a cafeína, pessoal. Esse é com certeza um dos suplementos mais bem estudados do mundo todo. Basicamente, a cafeína vai ter 3 mecanismos de ação. Em primeiro lugar, a cafeína vai ser capaz de bloquear alguns receptores de adenosina. É como se toda vez que uma colher consegue entrar dentro desse copo, você ficasse cada vez mais cansado, cada vez mais fadigado. E a cafeína fosse esse dedo impedindo com que essa molécula se ligue no receptor de adenosina. Se esse receptor não está preenchido com a molécula que permitia com que você ficasse mais cansado, é claro, você vai ter um aumento dos seus níveis de foco, por exemplo. O segundo mecanismo muito já bem descrito é o aumento da liberação de adrenalina. E também vai fazer com que você fique mais concentrado e mais focado. Por fim, mas não menos importante, nós temos também o aumento da liberação de cálcio, que pode ajudar na performance da contração muscular. Tudo isso deve fazer com que você consiga ter mais força durante seu treinamento físico e também tenha uma redução da sua percepção subjetiva de esforço. Aquele exercício que antes parecia estar intenso no nível 10, agora parece só 8. Você consegue puxar ele um pouco além do que normalmente você conseguiria. A dosagem padrão de cafeína pensando em performance é de 3 a 6 miligramas para cada quilo de peso corporal que você tem. Se você é um indivíduo que, por exemplo, pesa 70 quilos, a sua dosagem então vai ficar entre 210 a 420 miligramas de cafeína. Muita atenção, porque vários indivíduos têm sensibilidade à cafeína e podem acabar desenvolvendo alguns efeitos colaterais, como por exemplo aumento da ansiedade, taquicardia, sudorese e até mesmo uma confusão mental. Eu poderia finalizar esse vídeo por aqui, afinal de contas, sendo muito sincero com vocês, a cafeína é o principal suplemento e o mais estudado pensando na performance esportiva para treinamento de força. E o principal, ela é consideravelmente mais barata do que um pré-treino. 60 cápsulas de 200 miligramas, o que seria uma dose inferior para alguém de 70 quilos, por exemplo, mas muito próximo das 210 miligramas, você vai pagar R$ 31,90 em 60 cápsulas de suplementação para 2 meses de treinos ininterruptos. Você, claro, vai ter os seus dias de descanso e não faz sentido você suplementar cafeína nesses dias. Mas existem alguns outros fatores que você que treina força teria benefício se soubesse. Então eu vou compartilhar contigo nesse vídeo porque eu tô bonzinho hoje. Em primeiro lugar, tem um suplemento que também é muito eficiente, eu diria que é o combo principal para quem faz treinamentos de musculação, que é a suplementação de creatina junto com a cafeína.
Não necessariamente junto, mas pensando no uso diário de ambas. O ponto aqui é que esse vídeo é sobre pré-treinos e a creatina não é um suplemento pré-treino, afinal de contas o efeito dela é crônico e você precisa tomá-la diariamente para abastecer os seus estoques e aí sim conseguir o benefício final da suplementação de creatina, que é um aumento do potencial de força. Mas isso daí vocês já estão cansados de saber, e inclusive esse vídeo é sobre pré-treino, então vamos falar sobre pré-treino. Existem outras duas substâncias com algum nível de robustez na literatura e eu vou compartilhá-la com vocês. Mas eu já adianto que para mim e para 98% do meu consultório não são prescrições frequentes. Pelo fato de que a cafeína tem muito mais robustez e já deve exercer efeito suficiente para você que treina, não é nenhum tipo de atleta, nem vive uma vida para isso, nem tem tanto dinheiro para investir nessa vida. A primeira suplementação eficiente é a beta-alanina. Mas aqui tem um asterisco. A beta-alanina é um suplemento com efeito tamponante. Basicamente o que acontece é que em qualquer exercício que você tem uma intensidade muito grande num período relativamente curto de tempo, de curto para médio, você acaba tendo uma liberação de íons H+, e esses íons H+, acabam acidificando aquele ambiente, e essa acidificação faz com que você tenda a ter uma performance pior no treinamento físico. A beta-alanina entra como um agente que vai sequestrar esses íons H+, permitindo com que a célula muscular, por exemplo, fique num ambiente mais propício para a performance esportiva. E aí você pode até se questionar, olha só, esse charlatão está dizendo que não é para eu comprar pré-treino, só que no meu pré-treino já tem beta-alanina. Eu sei muito bem que você compra um pré-treino que tem 2.000 miligramas de beta-alanina no máximo, afinal de contas a nossa legislação, via de regra, não permite mais do que isso. O grande problema é que a dose eficiente citada na literatura científica fica entre 3,6 até 6,4 gramas de creatina por dia, por um intervalo mínimo de 4 até 12 semanas para que você de fato consiga ver esse resultado, porque a beta-alanina, pasmem você, também é um suplemento de ação crônica. Elias, mas eu tomo e me dá uma coceira e eu sinto que essa coceira me deixa pronto para treinar. Essa coceira é um mero efeito placebo, cidadão. Inclusive nos maiores que a gente tem nas evidências científicas. E também existe um contexto bastante específico da beta-alanina. Quando nós abrimos a literatura científica, nós percebemos que as recomendações são para séries que duram entre 1 a 4 minutos aproximadamente. Só que essa literatura sobre a beta-alanina é extremamente ampla e já existem evidências sugerindo que de 30 segundos até 10 minutos você pode colher esse benefício da beta-alanina. Se a gente for parar para analisar, nesse tempo um pouquinho mais restrito de 1 a 4 minutos, é difícil da gente imaginar que a gente tenha muitas séries durante o treinamento físico durando mais do que 60 segundos. Na regra, especialmente aqueles que treinam com volume mais baixo de repetições, um número mais baixo de repetições, a gente vai ficar abaixo disso, na casa de 40 ou 50 segundos de duração de série. É por conta disso que a beta-alanina pode até ser eficiente em alguns contextos específicos de treinamento, especialmente para aqueles indivíduos que fazem mais técnicas avançadas, mas isso não necessariamente vai ser uma regra para a maioria das pessoas que treinam musculação com treinos padrões. É por conta disso que eu não acho nenhum absurdo você suplementar beta-alanina, mas eu sinceramente não recomendaria isso para você. Ou pelo menos para você que só faz treinamento de musculação. Novamente, a cafeína e a creatina são os principais pontos de melhora que a gente tem para musculação. Existe um outro suplemento que muita gente usa na musculação, que é a citrulina, com uma dosagem de 6 até 8 gramas no período de mais ou menos 1 hora antes do treinamento físico. A citrulina pode aumentar o número de repetições durante o treinamento físico e reduzir aquilo que é a fadiga sentida durante o treinamento. O grande problema é que ele não é o suplemento mais fácil do mundo de a gente achar na internet. E quando a gente encontra, percebe-se um fator bastante característico da citrulina. A suplementação de R$160 duraria para um pouco menos de 40 dias. Quando a gente tinha acabado de ver que a suplementação de cafeína para 60 dias vai sair em menos de R$32. São mecanismos de ação diferentes, então sim, você poderia utilizá-los em conjunto, por exemplo. Mas se você está começando a sua vida e está sem tanta grana para investir assim em suplementação, eu sugiro que você fique por aqui. As demais substâncias presentes em pré-treinos, como por exemplo a arginina, tirosina, taurina, cafeína, ou estão subdosadas e não vão exercer um efeito no seu corpo, já que não estão em dose suficiente, ou simplesmente não têm funcionalidade, como por exemplo a arginina, que é um suplemento com baixíssimo nível de evidência científica no meio acadêmico. Você me permite passar a faca e trazer um resumo de tudo aquilo que a gente comentou? Meu top 2 suplementos para musculação seriam cafeína e creatina. E agora, se você me permite duas menções honrosas, a beta-alanina como um possível coadjuvante a depender do seu método de treino, e a citrulina, que é um agente potencialmente benéfico para treinamento de força, mas também tem o seu custo um pouco mais elevado. Esses dois suplementos, por sua vez, são suplementos com bom custo-benefício que você consegue sustentar numa rotina. Ainda que talvez você não precise, e agora talvez entre a parte mais importante desse vídeo. Todos esses suplementos são chamados de ergogênicos, basicamente substâncias potencialmente capazes de melhorar a tua performance no treinamento. E a gente precisa trazer algumas reflexões para a mesa. A primeira delas é, você treina intenso o suficiente para você precisar de uma coisa que vai te trazer um benefício extra em tua performance?
O segundo fator, será que não existem outros fatores a serem ajustados antes de pensar numa suplementação ergogênica, como, por exemplo, melhorar a tua qualidade de sono ou até mesmo a sua alimentação? Em terceiro lugar, se você já está fazendo tudo isso certinho, você tem base do que é esse tamanho de efeito desse tipo de suplemento? Claro que eu vou colocar uma média aqui, porque cada suplemento tem um mecanismo de ação e, claro, a particularidade de cada pessoa, cada indivíduo pode responder de uma forma diferente. Mas um aumento de performance pensando em capacidade de treinamento de força, de repetição, ou até mesmo da carga que você está pegando, dificilmente vai ultrapassar 3 ou 5%. Você deve concordar comigo que isso é um número relativamente baixo. E se fosse mais alto, a gente provavelmente estava falando de esteroides anabolizantes, que, claro, trazem consigo 1 milhão de efeitos colaterais em conjunto. Pensando nisso, a gente precisa voltar para a raiz da palavra suplemento, que é algo suplementar. Ou seja, não há obrigatoriedade da suplementação de um pré-treino. Isso é bastante descartável e quando a gente para analisar o custo, especialmente desses mais industriais, que eu recomendo que vocês não comprem pelo fato de tudo que a gente comentou aqui, 150 ou 200 reais poderiam tranquilamente estar sendo investidos numa consultoria de treinamento físico, numa consulta com um nutricionista ou até mesmo pensando numa consulta com um psicoterapeuta para talvez você reduzir os seus níveis de estresse, reduzir seu cortisol e melhorar seus ganhos na academia. Eu vou um pouco além, talvez você possa simplesmente sair jantar uma vez a semana num restaurante super especial com a sua amada ou seu amado e conseguir reduzir também seus níveis de estresse, melhorando seus resultados. A verdade é que a musculação e os seus resultados são completamente multifatoriais. A gente não pode esquecer o contexto biopsicossocial para a gente de fato conseguir levar essa vida como um estilo de vida. Eu espero ter agregado um pouco nesse vídeo para você e, claro, se você sente que isso aconteceu, não esquece de reforçar esse comportamento da minha parte, trazer mais vídeos para vocês, deixando o like nesse vídeo, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhuma notificação. Tamo junto e até breve.